Olá, pessoal! Então, voltando à nossa aula, para dar continuidade, tá? Vou falar rapidamente sobre alguns gêneros da pintura. Nós vamos ver isso mais detalhado no decorrer do nosso semestre, tá bom? Conforme nós iremos entrar aí nos, nos estilos de arte, tá? Então, o gênero da pintura, elas são categorias que definem os temas das pinturas, ou seja, a técnica artística que é utilizada. Então, algumas técnicas que são utilizadas, por exemplo, são representadas através do que? Da natureza morta, que representa seres inanimados, por exemplo, uma fruta, um vaso, flores, ou um vaso com flores. Isso nós consideramos como natureza morta, tá? Então há registros desse tipo de pintura desde a Idade Média. Só que é muito mais forte esse gênero de pintura, nós iremos observar lá no Renascimento, né? Que esse gênero ele acaba sendo mais consolidado através das obras de Caravaggio, através das obras de Michelangelo, tá? Então a natureza morta, ele é uma forma de expressão da pintura, né? E ainda, né, dispõe de elementos que aparecem de formas despretensiosas dentro da pintura. Nós vamos ver isso com as obras de Cézanne mais lá na frente, tá bom? A questão da paisagem, né? Então, esse gênero de pintar paisagem surge durante o Renascimento e acaba representando sempre um campo ou um local urbano. Então, a paisagem natural, ela é obtida através dessa interferência humana, né? O homem, ele vê, ele observa e ele vai retratar essa paisagem. E também, claro, a paisagem modificada hoje em dia pelo homem, né? Temos pessoas que retratam edifícios e tudo mais. Quando eu falo de paisagem, quando eu falo do Renascimento, eu tô falando de pintura, mas se nós trazermos isso para os dias de hoje, eu falo da fotografia também. Não somente a pintura em si, pintura em tela, mas também a fotografia, tá bom? Bom, nós vamos ter pinturas de gênero, que acaba sendo um estilo um pouco mais realista, mais sóbrio. Ele acaba sendo comprometido com descrição de cenas rotineiras. Então, uma pessoa estendendo uma roupa, uma pessoa varrendo uma casa, andando pela rua, uma carruagem passando com um cavalo, né? Então, esse é pintura de gênero, que retrata essas cenas aí rotineiras do dia a dia. Bom, nós vamos ter a questão do retrato, né? O retrato, ele surge no período da Renascença e ele é considerado como um precursor da fotografia, tá? Então, os fotógrafos, os bons fotógrafos que nós temos dentro da nossa história, eles estudaram muito as obras de arte, a questão de luz e sombra, para serem ótimos artistas, ótimos fotógrafos. Então, os excelentes fotógrafos que nós temos hoje, eles estudam história da arte. Eles buscam entender esses movimentos artísticos, como o artista lá do passado, ele retratava essa questão de luz e sombra para trabalhar bem a foto, tá? Então, os grandes fotógrafos, eles estudam aí história da arte, tá bom? Bom, então esse estilo, como eu falei, é lá no período da Renascença. Então nós vamos ter o Rembrandt, né? Rembrandt, ele ficou muito famoso pintando retratos. Ele buscava o quê? Pintar fielmente as características, as fisionomias das pessoas, tá? E foi, é claro, através dele que nós acabamos conhecendo pessoas como Colombo, René Descartes, entre outros, que acabaram tendo o seu rosto aí retratado. E claro que o retrato mais famoso da nossa história é a famosa La Gioconda, ou seja, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Esse é o retrato mais famoso da nossa história, que tá lá no Museu do Louvre, tá? E diferente do que muita gente imagina, nossa, que é um retrato grande, uma foto grande, não. A Mona Lisa original, ela é pequenininha, tá bom? Eu vou depois deixar o link para vocês do Museu do Louvre, e aí vocês vão conseguir observar isso, é bem interessante.
Bom, o autorretrato é a imagem do próprio artista, né? Então, o próprio Rembrandt também adquiriu, né, a fama dele pintando retratos, e ele também produziu o seu próprio retrato, né? Então, se a gente for parar para pensar, o autorretrato nada mais é do que um precursor aí do famoso selfie que nós fazemos nos dias de hoje, né? Que temos aí essa facilidade aí das câmeras fotográficas, né? Bom, e nós vamos ter também a expressão da pintura do nu, né? O nu artístico. O nu, ele foi muito praticado na Grécia, tá? Antiga, principalmente pelos escultores, tá bom? Mas ele foi perdendo seu espaço devido a rigores religiosos, tá? Então, no final do Renascimento, os excessos religiosos foram atenuados. Então, o nu artístico voltou a se popularizar. Então, aí nós vamos novamente voltar a ter várias expressões no artístico, tá bom? E também nós temos a pintura do ícone, tá? O ícone, ele entra na questão da pintura religiosa, né? Representação principalmente da pintura sacra, tá? E esses ícones, eles são representados sobre painel de madeira, na maioria das vezes, né? Sempre trazendo uma mensagem cristã, sempre trazendo as palavras do evangelho. Eu espero que em breve a gente consiga, né, que passe logo essa fase aí de pandemia e que nós possamos conseguir ir juntos no Museu de Arte Sacra. E aí vocês irão entender bastante essa questão do ícone, vendo ele lá, as imagens, as diversas imagens, principalmente a questão da pintura da arte sacra ortodoxa. Ela é muito rica, ela é cheia de detalhes, tá? Infelizmente, se nós não conseguirmos ir nesse semestre, fica aí a dica, assim, que essa fase da pandemia passar, vocês irem visitar o Museu de Arte Sacra, tá? É um importante ponto turístico para nós levarmos os turistas, e é bem interessante que a gente venha conhecer esse museu também antes de levar os turistas até lá, tá bom? Bom, então, para que a gente entenda, tá? O que nós iremos trabalhar aí durante esse semestre, precisamos buscar entender a linha do tempo da arte, tá bom? Para que a gente consiga entender essa evolução da arte através da evolução da sociedade. Então, como se desenvolveu as manifestações artísticas, como se deu a estética. Claro que a gente não terá assim, muito tempo para ver muito detalhado, mas já vocês vão ter uma noção bem bacana para poder trabalhar com os seus turistas, tá? Bom, então a arte de alguma forma ela sempre vai refletir, gente, os conflitos, questões sociais que acabam permeando a nossa sociedade em diversos períodos, tá? Então muitas vezes a arte ela vai vir cheia de simbolismos que representam um determinado período, uma determinada época. Então, se a gente parar para analisar a arte nos seus mínimos detalhes, nós teremos aproximadamente 35 mil anos de história da arte. Se a gente pegar lá desde a pré-história até a contemporaneidade. Então, é muito tempo, né? Então, para quem estuda aí a arte, é muito detalhe, é muita coisa. Nós iremos ver assim de uma forma mais simplificada, ok? Até porque a nossa profissão, a gente não vai a fundo dentro da arte, mas é importante que a gente saiba as artes que estão sendo retratadas, onde nós iremos levar os nossos turistas, tá? Então, é importante que nós busquemos contextualizar essa linha do tempo da arte para entender todo o seu desenvolvimento, tá? Bom, então aqui no Brasil, nós temos uma educação voltada para a arte que ela é mais eurocêntrica, né? Então, se nós observarmos os livros de arte, eles vão pegar mais lá da questão da Grécia, Roma, né? Passando por vários países europeus, tá?
E só que é importante nós termos uma linha, vamos dizer assim, uma linha paralela, né? É o que vai ser até o nosso, agora no início aí das nossas aulas, nós vamos trabalhar muito com a questão da arte aqui na América, tá bom? Na América do Sul, né? Então, é muito importante nós termos isso em mente, né? Nós vamos trabalhar isso. Então, dentro da nossa linha da história da arte, nós vamos falar um pouco sobre a pré-história, então a arte rupestre, tá? Falar brevemente o que seria essa arte rupestre. Vamos passar pelo Egito Antigo, pela Grécia, pela Roma, Idade Média, Renascimento, Barroco, o Neoclássico, Realismo, Romantismo, o Impressionismo, né? O Impressionismo, ele foi aí o movimento, o primeiro movimento, vamos dizer assim, da arte moderna. Então, a partir desse impressionismo, vão surgir os outros ismos da arte que nós falamos, né? Que vai ter o que? O abstracionismo, o futurismo, o cubismo, tá? Entre outros movimentos que compõem aí a partir do século XX, né? Então, eles são movimentos muito mais jovens do que os outros, tá bom? E aí, nós vamos ter uma curiosidade dentro dessa linha do tempo. Se vocês observarem, eu falei o Egito Antigo. Então, o Egito é o único país africano, do continente africano, que acaba ficando presente aí dentro dessa linha do tempo, né? Por quê? Porque o Egito, ele teve a invasão dos romanos, tá? E acabou o quê? Sofrendo um sincretismo aí estético, tá bom? E aí, da mesma forma que a arte egípcia bebeu da arte da cultura romana, a cultura romana também bebeu da fonte da cultura e da arte egípcia. Então, a gente acaba vendo que em alguns momentos a arte europeia acaba tendo a influência da arte egípcia também, tá bom? E, em paralelo com essa linha, é importante nós ressaltarmos que nós não vamos poder esquecer em momento nenhum os grupos e as etnias culturais africanas, né? Porque acabaram influenciando e permeando aí toda a estética e a arte europeia, tá bom? E principalmente as Américas, né? Após o quê? O seu descobrimento, tá? Então, principalmente aqui no Brasil, onde nós tivemos milhares de escravos africanos que vieram para cá, vai ter muita influência da arte africana. E claro que nós não vamos poder deixar de falar da arte indígena, né? Que tanto que nós iremos começar nosso foco de estudo, como o nosso curso é voltado para Brasil e América do Sul, né? Então, nós não temos como fugir ou deixar de falar da arte indígena, que foi produzida na América Latina, tanto pelos índios brasileiros, como os índios que faziam parte desses outros países que nós iremos citar a partir das obras de arte, né? Chile, Peru, Equador e por aí vai, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né, que a nossa arte, ela é riquíssima. E o nosso foco, apesar de eu ter citado todos esses movimentos artísticos, o nosso foco, primeiramente, então vamos dizer assim, a primeira fase da nossa disciplina de América do Sul Arte e Turismo será voltada para essa questão da cultura pré-colombiana, pré-cabralina, que vai envolver a cultura indígena, né? O que eles deixaram para nós, o que nós temos da arte deles nos dias de hoje, tá bom? Pessoal, estarei aqui online no Portal Teams, esperando por vocês. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Então, serão 2 vídeos e eu deixarei também um material escrito para vocês. Beijos, tchau, tchau!